Olá, alquimista. Meu relato poderá ficar um pouco longo, mas garanto que valerá a pena ficar até o final. Meu nome é Alexandre, mas todo mundo me conhece como Chapa, por causa da minha teimosia e da mania de não arredar o pé de nada. Olha, faz 8 anos isso, mas eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha meus 18 anos, era um moleque cheio de marra. Não era de arregar pra nada, muito menos pra história de assombração de velho. Cético que só, sabe? Eu só acreditava vendo. Pra mim, lobisomem era papo de gente que bebia demais ou tinha a mente fraca. Eu ria das crendices. Achava que era tudo falta de luz e sobra de imaginação. Mas a vida tem seus jeitos de chutar a porta da sua cabeça e te ensinar uma coisa ou duas. E a minha lição veio naquela noite escura, fedorenta e silenciosa. Era uma noite de sexta. Eu tava lá no barzinho do povoado. O nome eu prefiro nem lembrar para não chamar coisa ruim de volta. Interior de Alagoas, lugar que até hoje tem mais lenda que asfalto e mais assombração que carro na rua. Tinha bebido umas e outras, batendo papo com a turma, rindo à toa. O tempo passou voando. Quando vi já era quase meia-noite, umas 23h45. Pensei, eita chapa, amanhã cedo tem lida na roça com o meu velho e meus irmãos. Melhor vazar. A responsabilidade pesou mais que a cerveja na cabeça. Minha casa não era muito longe, mas para cortar caminho e ganhar uns bons minutos de descanso, eu sempre pegava uma estrada velha que passava pelo terreno de um vizinho, o seu Saturnino. O pai dele, o velho Nonato, tinha morrido fazia uns anos, e era da época dele que vinham os causos mais arrepiantes. Todo mundo nesse povoado falava que aquele lugar era mal assombrado, que a terra era pesada. Diziam que aparecia de tudo, fantasma de rezadeira, lobisomem, até mula sem cabeça. Bobagem, eu pensava, acendendo mais um cigarro. Puro causo de quem tem a imaginação fértil ou gosta de botar medo. Meu companheiro de todas as horas, o velho trovão, tão veloz quanto seu nome, o meu cavalo Pampa, sempre me levava e trazia por ali. E ele era manso, bicho de confiança. Nunca tinha visto o trovão assustado de verdade. A gente vinha no trote manso, a poeira levantando com as passadas firmes do trovão. A noite era escura que só, sem lua nem estrela, como se o céu tivesse sido coberto por um manto preto. O silêncio era profundo, quebrado só pelo ranger do couro da sela e o sussurro do vento entre as folhas secas. O ar estava pesado, parado, com aquele cheiro de terra molhada que antecede a chuva. Mas tinha algo a mais, algo rançoso, difícil de explicar. Um cheiro que parecia podre e ferro ao mesmo tempo. Era um presságio, eu sei hoje, mas na hora, meu nariz cético ignorou. Lá pela metade do caminho, a gente chegou na porteira do pasto do seu Saturnino. Aquela porteira vivia fechada com um arame grosso. Desci do trovão, que esperou quietinho, e fui abrir. Notei que tinha uns bezerros e umas vacas deitados ali perto, ruminando, tranquilos. Era estranho, porque geralmente eles ficavam mais afastados da porteira. O silêncio deles era quase antinatural. Quando eu estava terminando de amarrar a porteira de novo, usando o arame enferrujado, um silêncio ainda mais denso caiu sobre o pasto. Não foi um silêncio comum, mas um vazio sonoro que engolia qualquer ruído. Foi como se o mundo tivesse segurado a respiração. E aí os bichos se levantaram. Assim, de repente, não um por um, mas quase em uníssono, como se algo os tivesse empurrado. Não foi um barulho que os espantou. Foi como se o próprio medo tivesse se materializado. Os bezerros, que antes estavam moles, agora bufavam, os olhos arregalados, com um brilho branco de pavor. Os focinhos agitados procurando algo no escuro. As patas coçando o chão, levantando poeira e um cheiro acre de medo. Eu, com o braço esticado ainda no arame da porteira, senti um arrepio na espinha que subiu rápido, eriçando os pelos dos meus braços. O silêncio do pasto era quebrado apenas pela respiração ofegante do gado. Pensei, uai, será que é o Saturnino vindo? Mas por que esse silêncio e por que os bichos estão desse jeito? Aí, forcei a vista na escuridão e vi. E meu sangue gelou nas veias. Entre o gado que já estava começando a se agitar, vi uma silhueta, grande, enorme, escura que nem a noite mais profunda, como um buraco que sugava a pouca luz. Ela não andava.
Ela se movia devagar, quase deslizando sobre o pasto, sem fazer barulho, no meio dos animais que agora corriam em pânico silencioso. Eu senti um arrepio na espinha que parecia eletricidade pura, um frio que não era da noite, que me gelava até os ossos, paralisando cada músculo. A criatura foi se aproximando, passo a passo, e eu não conseguia tirar os olhos dela. E ela, meu amigo, ela também me olhava, direto, me encarando. Afeição. Aquilo era puro terror. Algo que não parecia de bicho, nem de gente, mas de um abismo onde a luz não chega. Era uma mistura medonha, um vulto disforme, um rosto retorcido sem traços definidos, como se fosse feito de sombra e fumaça densa. E os olhos, 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão, como brasa viva, ou os faróis de um carro do inferno no meio de uma neblina densa, me prendendo. Um brilho que queimava a alma só de olhar, que parecia ver através de mim. Eu senti minhas pernas pesarem, como se estivessem presas na lama, e meu corpo congelou, incapaz de se mexer. Um suor frio escorria pelas minhas costas, gelado. Naquele momento, meu ceticismo foi pro saco. Esfarelou-se. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não respondia. Então algo estalou em mim. Um último resquício de instinto. Sem pensar 2 vezes, pulei de volta no trovão. O bicho estava arisco que só, empinando, bufando, aterrorizado. Ele guinchou, um som estridente, quase humano. Eu sentia o medo dele nas minhas pernas. Ele tremia todo. O cheiro forte de suor do cavalo se misturava com o rançoso no ar, uma mistura nauseante. Meus olhos, porém, não desgrudavam da criatura, que agora parecia ter crescido ainda mais na minha visão, se agigantando. E ela começou a vir, com passos rápidos, longos, que cobriam o chão num piscar de olhos, como se a distância não significasse nada para ela. Eu ouvia as garras dela arrastando no chão seco. Um som raspado, nauseante, que me congelava o sangue. Era como se as pedras e a terra gritassem junto, e os olhos vermelhos cada vez mais perto. Aí ela mostrou os dentes, brancos, afiados, pontudos como navalhas, brilhando, e fez um som. Um berro, um uivo, algo que eu nunca tinha ouvido na vida e espero nunca mais ouvir. Um som de pura maldade, de fome, de inferno. Era um rosnado grave que parecia arrancar o ar dos meus pulmões, que me fazia sentir a garganta seca, a pele arrepiada e a cabeça girar. Eu esporeei o trovão como nunca. O coitado deu tudo de si, as patas voando na estrada escura, levantando uma nuvem de poeira, a espuma branca escorrendo da boca dele, misturada com o suor. Ele parecia um raio, um relâmpago, mas a criatura vinha no nosso calcanhar, sem perder o fôlego, sem desistir, como se fosse parte da própria noite, uma sombra incansável. Eu olhava para trás, e os olhos vermelhos pareciam ainda mais intensos, se aproximando a cada galope, e eu sentia o hálito frio e fétido dela na nuca. Achei que não ia escapar. Já via o fim, sentia a morte me tocando. Minha garganta queimava. Meus músculos gritavam, mas o medo era um motor mais forte que a dor. De repente, como uma luz no fim do túnel, vi a luz da saída. A porteira da divisa com a minha terra estava aberta. Que milagre! Não sei como, não sei porquê, mas estava lá, escancarada. Se não tivesse, era fim de linha para mim e para o trovão. O cavalo passou com tudo, disparado, quase voando. Chegamos na beirada da minha roça, quase em casa. Eu virei para olhar, meu coração na garganta, tão forte que eu sentia o gosto de ferro na boca e a batida ecoando nos ouvidos. E ela, a criatura não passou pela porteira. Ela parou abruptamente, como se batesse numa parede invisível. Ficou lá, do outro lado da cerca, parada na escuridão, os olhos vermelhos ainda queimando e fixos em mim. Eu juro que por um instante vi a silhueta se agitar, contorcer-se de fúria e frustração por estar presa. O uivo que ela soltou, preso do outro lado da porteira, foi um lamento de raiva e desespero. Um som lancinante que me perseguiu mesmo depois que eu estava longe. Cheguei em casa aos berros, sem ar, pulando do trovão antes mesmo dele parar. Ele ofegava, tremia tanto quanto eu, as pernas bambas. Corri para dentro, tropeçando, gritando: "Pai! Mãe! Me ajuda! Deus do céu! Tem um bicho lá! Um bicho horrível, pai!" Me perseguiu.
Eles que ouviram o barulho do cavalo e meus gritos saíram correndo assustados. Eu mal conseguia falar, a voz falhava, tremendo, mas conseguia explicar, atropelando as palavras, sobre o bar, a estrada velha, a porteira, a criatura, os olhos vermelhos, o som que ela fazia, o cheiro de morte. Meu pai me olhou sério, os olhos meio tristes, meio conformados. Ele sabia. Ele revelou com a voz baixa, quase um sussurro, enquanto minha mãe fazia um terço e rezava baixinho. Meu filho, aquilo que você viu é o espírito do velho Nonato, o pai de Saturnino, o antigo dono daquelas terras. Ele sempre foi um homem estranho, arredio. Antes de ele morrer, já existia um boato forte que ele era um lobisomem. Um bicho amaldiçoado que se transformava nas noites escuras. Diziam que ele fazia rituais ali na calada da noite com as oferendas que ninguém via. Por isso ele andava tão calado e com os olhos tão estranhos, tão vermelhos às vezes. Ele fez uma pausa e eu senti um calafrio ainda maior que desceu pela minha espinha e gelou meus ossos. Mesmo depois que ele morreu, aquele lugar continua assombrado. Essa criatura não ataca o gado nem os bichos da floresta. Eles são parte da propriedade dele. Ela vai atrás de quem se aventura por ali à noite desavisado, para arrastar para o mesmo inferno que ele vive, para ele ter companhia na maldição dele, para alimentar a fúria e a solidão dele. Eu juro que por muitos e muitos anos evitei aquela estrada como o diabo da cruz. E mesmo hoje, aos 26 anos, nunca me esqueci daquela noite. Aquela lição me marcou na alma, me tirou o sono por meses, me fez repensar tudo que eu achava que sabia sobre o mundo. Atualmente eu vivo no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, bem longe daquele povoado, bem longe daquelas terras amaldiçoadas, onde o cheiro da morte ainda paira no ar. Mas as imagens e os sons daquele encontro ainda voltam nas noites de insônia me assombrando, me lembrando que o inexplicável está sempre à espreita, nos cantos escuros da nossa realidade. E sim, agora eu acredito. Acredito que tem coisa nesse mundo que a gente não entende, que a ciência não alcança, mas que é real. Coisas sobrenaturais que te pegam de surpresa e te mostram que a vida é muito mais estranha, mais sombria e assustadora do que a gente imagina. E que o Chapa, por pouco, não foi a última coisa que eu vi naquele breu. E quase viro lanche de fantasma ou lobisomem, sei lá. Antes do próximo relato, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. É grátis e ajuda muito. Meu nome é Leandro, e eu nunca fui de acreditar em assombração. Sempre achei que era coisa de filme ou de gente que tem a imaginação muito fértil. Mas a vida, ela tem um jeito peculiar de nos mostrar que nem tudo que a gente não vê, não existe. E foi um pouco depois que fiz 25 anos, já morando em Curitiba há um tempo, que eu tive a minha própria lição. Eu sempre gostei de correr. Me ajuda a esvaziar a cabeça depois de um dia longo na construtora. Aqui em Curitiba tem uns parques ótimos, mas eu sempre preferi as ruas mais tranquilas, aquelas que têm umas casas antigas, sabe? Perto do Largo da Ordem, tem umas ruelas que parecem ter parado no tempo. E era por ali que eu gostava de correr, geralmente bem tarde da noite, depois que a cidade já tinha acalmado, lá pelas 11 da noite, meia-noite. O ar ficava mais fresco, e o silêncio era quase palpável, só quebrado pelo som dos meus passos e da minha respiração. No começo, era só o prazer da corrida. Eu reparava nas casas antigas, algumas bem conservadas, outras parecendo abandonadas, com as luzes apagadas e os jardins um pouco tomados pelo mato. Teve uma em particular, numa rua sem saída, que sempre me chamava a atenção. Era uma casa grande de 2 andares, com janelas escuras e uma figueira imensa na frente que cobria quase toda a fachada. Parecia estar vazia há anos, com um portão de ferro enferrujado sempre fechado. Eu passava por ela toda noite, às vezes com uma sensação estranha, um calafrio no meio do peito, mas eu ignorava. Excesso de cafeína, eu pensava. Mas aí, depois de umas 2 semanas, as coisas começaram a mudar. Primeiro eram umas besteiras, uma porta que batia sozinha quando não tinha vento, umas sombras que pareciam se mover no canto do olho quando eu lia à noite. Eu sempre tinha uma explicação. Corrente de ar, cansado demais.
Teve uma noite que jurei ter ouvido um sussurro na sala, bem perto de mim, mas joguei a culpa no sono. A casa velha rangia, claro, era natural. Mas a coisa ficou séria quando eu comecei a ouvir o piano. Um som de piano. Muito fraco, quase inaudível, mas vinha daquela casa. Era sempre a mesma melodia, umas notas tristes, repetidas, como se alguém estivesse praticando algo melancólico. Eu parava o que estava fazendo, prendia a respiração, e o som parecia se dissipar no ar. Deve ser um vizinho, alguma casa mais para frente, eu racionalizava. Mas as casas por ali eram bem espaçadas, e o som parecia vir daquela casa específica. Passaram-se algumas semanas. O som do piano ficou mais nítido. Não era só uma melodia triste, era algo que parecia uma cantiga de ninar, suave e melancólica, mas com um tom que me dava arrepio. E o pior, não era mais só o piano. Comecei a ouvir um balanço. Aquele som de balanço de criança rangendo, vindo do quintal dos fundos da casa. Eu nunca tinha visto balanço ali, e mesmo que tivesse, como ele se moveria sozinho, no meio da madrugada? A essa altura, meu ceticismo já estava rachando. Eu diminuía o ritmo, às vezes parava e o som parecia me seguir, me envolver, chamando a atenção para a casa escura. Uma noite eu já estava no limite. A cantiga estava alta, quase como se o piano estivesse no meio da rua, e o balanço estava fazendo um barulho tão forte que parecia que alguém estava realmente ali, se impulsionando com força. O medo começou a me apertar o peito. Eu senti um calafrio que me arrepiou os pelos do braço. Aquele lugar tinha uma energia diferente, um frio que não era da noite fria de Curitiba. Eu estava pronto para acelerar e ir embora, quando o som do balanço parou. De repente, silêncio total. Um silêncio que pesou no ar. Eu me virei, e meus olhos foram direto para a casa. No segundo andar, numa das janelas escuras, vi. Não era uma pessoa, não era um vulto embaçado. Era uma criança, parada, me olhando. Era uma menina, pequena, com um vestido branco um pouco sujo. O cabelo comprido e escuro cobria parte do rosto, mas eu podia ver os olhos. Eles brilhavam não com luz própria, mas com um reflexo esquisito do pouco brilho da rua, e pareciam totalmente vazios, sem vida. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. Minha garganta secou. Meu coração começou a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Eu estava paralisado. Ela não se mexeu. Eu também não conseguia. Estávamos ali, eu e a menina, encarando-nos através da escuridão e da distância. O choro do piano voltou a soar, agora mais forte, mais melancólico, e eu juro que ouvi um sussurro abafado vindo da janela. Não era uma voz, era um som arrastado, inumano, que parecia tentar formar palavras. Meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, mas eu não conseguia tirar os olhos daquele rosto pálido na janela. Então ela ergueu a mão, devagar, e apontou para dentro da casa, para a escuridão atrás dela, como um convite silencioso e macabro. Naquele momento, algo dentro de mim gritou. Era a parte mais primitiva do meu cérebro berrando para fugir. Eu virei as costas e corri como nunca corri na vida. Não senti o cansaço, não senti o vento gelado, só o impulso de me afastar daquele lugar. Corri sem olhar para trás, sem parar, até chegar na minha casa, trancar a porta e me encolher no canto da sala, ofegante, tremendo. Nunca mais corri por aquela rua. Nem sequer passo perto dela. Ainda hoje, quando a noite cai e o silêncio se instala em Curitiba, e principalmente em noites de chuva, o som do piano e o balanço rangendo voltam na minha cabeça. E aqueles olhos vazios... aqueles olhos me perseguem nos sonhos. Eu era cético, sim, mas depois daquela noite, eu aprendi que existem coisas entre o céu e a terra que a nossa razão não pode explicar, e que algumas delas é melhor a gente nunca cruzar o caminho. Alquimista, obrigado por ler meu comentário, manda um salve aqui para Curitiba. Meu nome é Marcos, e eu nunca fui de acreditar em assombração. Sempre achei que era coisa de filme, sabe? Ou de gente que gosta de um drama. Mas a vida da gente, ela tem umas curvas que a gente não espera. E foi um pouco depois que fiz 25 anos, já trampando como vigilante de moto aqui em São Paulo, que eu aprendi que nem tudo que a gente não vê com os olhos não existe. A gente que trabalha com segurança noturna,
Rodando de moto pela madrugada, já viu de tudo. Ruas desertas, uns becos meio sinistros, gente esquisita que aparece do nada. Mas nada me preparou para o que eu vivi naquele casarão velho. Tava trampando para uma construtora dessas grandes. Eles tinham comprado uma casa enorme, antiga pra caramba, mais de 1.000 metros quadrados. O lugar estava parado, só esperando a liberação da prefeitura para ser demolido e virar um prédio de luxo. A última moradora, uma senhora que viveu a vida toda ali, morreu sozinha, sem família. A casa acabou indo a leilão por causa de dívida de imposto e a construtora arrematou. Minha função: fazer a vigilância para não entrar invasor, tipo morador de rua ou usuário. O local ali perto era conhecido por isso. Nos primeiros dias até que estava de boa. Eu fazia minhas rondas de moto pelo quarteirão, mas meu chefe, um sujeito meio teimoso, sempre insistia para eu dar umas entradas na casa, principalmente depois da meia-noite. Entre 00:30 e 1:30 da madrugada. A ideia era dar uma geral nos cômodos, ver se estava tudo tranquilo. A casa era um labirinto, escura que só, sem luz elétrica. Eu usava só a minha lanterna tática, aquela que corta o breu. E o cheiro? Um misto de mofo, pó e madeira velha, um cheiro de tempo parado. A primeira vez que a coisa ficou estranha, eu estava no térreo. Passei pelo salão principal, que parecia um salão de festas abandonado, e juro que vi um vulto, rápido, preto, como se corresse para o corredor escuro que levava aos fundos. Meu coração deu um pulo. Invasor, pensei na hora. Pulei para dentro, a lanterna na mão, varrendo o escuro. Nada. Só os móveis velhos cobertos por lençóis brancos, parecendo umas figuras paradas. Fiquei um tempo ali, ouvindo o silêncio que pesava, mas não tinha mais nada. Deve ter sido a luz da moto lá fora refletindo de um jeito esquisito. Tentei me convencer. Mas o vulto começou a aparecer quase toda noite. Sempre correndo, sempre sumindo nas sombras. Eu ficava puto. Como alguém entrava ali e eu nunca via? O terreno era todo cercado, o portão de ferro pesado. Eu entrava na casa com a lanterna já acesa, ligadão. E nada. Era sempre que eu estava mais no meio da casa ou subindo as escadas. Aquilo começou a me dar nos nervos. Não era medo ainda. Era uma mistura de raiva e uma curiosidade que me corroía. Uma hora eu pego esse desgraçado. Até que veio a noite que virou minha vida do avesso. Era uma madrugada fria e úmida, daquelas que São Paulo sabe entregar. Eu já tinha feito a primeira ronda externa. Decidi entrar na casa, lá pelas 1:20 da manhã. Tava no corredor do andar de cima, varrendo com a lanterna, quando o vulto apareceu de novo. Só que dessa vez, ele não sumiu. Ele entrou num dos quartos no final do corredor. Eu vi, claríssimo, era a chance. Agora você não me escapa, pensei, já sentindo a adrenalina subir na garganta. Corri, a bota fazendo barulho no assoalho de madeira podre. Cheguei na porta do quarto, apontei a lanterna para dentro e entrei rápido com a guarda alta. Parado aí, eu falei, a voz ecoando. Mas o quarto estava vazio, completamente. Apenas móveis velhos cobertos por uma camada grossa de poeira e teias de aranha, sem ninguém à vista. Varre cada canto com a luz debaixo dos móveis, atrás das cortinas velhas rasgadas. Nada. As janelas, todas trancadas por dentro, empoeiradas, fazia tempo que não eram abertas. Era impossível alguém ter saído dali. Meu corpo começou a gelar e não era o frio da madrugada. Ali eu soube. Aquilo não era um vândalo. Era algo que não devia estar ali e que eu não conseguia pegar. Voltei para o corredor, a mão tremendo na lanterna. O ar ficou pesado, um cheiro que eu não conseguia definir direito. Não era mofo, não era pó. Era um cheiro de vazio, de tristeza, quase de luto. Minhas pernas ficaram moles. Eu comecei a sentir um terror que vinha de dentro, não de fora, subindo do estômago. E aí, de repente, na porta do quarto ao lado, que estava entreaberta, eu vi. Não era um vulto correndo. Era parada ali a mulher. Ela estava de pé na moldura da porta, como se tivesse me esperando. Mas não era uma mulher normal. O corpo era magro, comprido. O vestido escuro parecia colado à pele, mas o que me gelou foi o rosto, completamente desfigurado. Não dava para ver os olhos nem a boca direito. Era como se a pele estivesse derretida, puxada, em um emaranhado de sombras e carne retorcida. Eu senti um arreposto na alma,
um embrulho no estômago. E então, ela fez um som. Não era uma voz humana. Era um lamento terrível, um gemido arrastado que vinha do fundo de algum lugar, como se todas as dores do mundo estivessem contidas naquele som. Era um pedido de socorro misturado com uma agonia infinita. Um som que rasgou a noite e a minha cabeça. Eu fiquei ali olhando para aquela coisa, meu corpo petrificado, incapaz de correr, de gritar, de respirar. O som dela ecoava nas paredes, me prendendo naquele pesadelo. E tão de repente quanto apareceu, ela sumiu. Dissolveu-se no ar na minha frente, como fumaça escura levada pelo vento. O lamento parou, o cheiro pesado se dissipou e só restou o silêncio mortal do casarão. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, parado, absorvendo o que tinha acontecido. Só sei que quando me mexi foi para sair correndo dali como um louco. Desci as escadas tropeçando nos degraus, abri o portão, montei na moto e acelerei, sem rumo, sem olhar para trás. A moto correu mais do que eu jamais imaginei que ela pudesse. No dia seguinte, liguei para a construtora. Inventei uma desculpa qualquer, disse que tive um problema de família grave e não poderia mais continuar. Meu corpo tremia só de pensar em voltar àquele lugar. Nem o dinheiro a mais me faria voltar lá. Eu era o cara cético, o que ria de histórias de fantasma. Mas depois daquela noite, eu sei que tem coisas que não são explicáveis. Coisas que ficam presas, que lamentam, que esperam. E que é melhor a gente nunca, jamais cruzar o caminho delas. Jamais. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe para que mais pessoas descubram os mistérios. Para não perder nada e fazer parte da nossa família Alquimista Sobrenatural, inscreva-se no canal agora. Quer compartilhar seu próprio relato sobrenatural? O e-mail para envio está esperando por você na descrição.